e acabamos com a festa, porque a lei, Boulos, vale para todo mundo. Você já tá mamando milhões de reais de fundo eleitoral. Pra que transgredir a lei? É pelo prazer, pela satisfação, pra fazer bonito com os seus colegas de militância, pro Lula, que saiu do presídio pra ser candidato a presidente com o teu apoio? Aqui é o Movimento Brasil Livre, e quando você pensa sobre o conceito de liberdade, não tem absolutamente nada a ver com o tipo de comportamento que a gente viu o PSOL e aquela turma toda da esquerda ter hoje na Paulista, como a gente viu eles tendo no domingo passado, como a gente viu eles tendo no domingo retrasado e assim por diante. Porque não passa pela cabeça dele qualquer tipo de atuação que preze a liberdade da opinião. A opinião só serve se for igual a deles, porque se não for, eles enxergam como inimigo. É uma doença que a esquerda brasileira vive sem se dar conta. Eles acham que vão se impor com violência, eles vão se impor sequestrando a liberdade até dos seus próprios apoiadores. Quantas pessoas a gente já encontrou que vão ali, de alguma forma, expressar um apoio à esquerda, e quando a gente vai conversar fora dos holofotes, a pessoa ela não tem convicção absolutamente nenhuma do que ela está defendendo. É uma coisa impressionante. E isso realmente é um péssimo diagnóstico que a gente faz para o Brasil. E ressalta a importância de termos uma atuação política realmente livre de qualquer amarra. Quando a gente fala que não dá para ter político de estimação, é exatamente disso que a gente está falando. É fazer uma militância política defendendo ideias. Os políticos, aquelas pessoas que estão aí na lida da política, como candidatos, como é meu caso, o caso do Renato, nós somos instrumentos para colocar em prática ideias que vocês conhecem e que vocês concordam. E vocês têm absolutamente total liberdade para nos cobrar, para nos questionar, porque a gente não foge do diálogo, a gente não foge do debate, a gente não some das redes e reaparece só no momento da eleição. A gente tem o Kim Kataguiri, nosso grande exemplo de atuação no Congresso Nacional, que mesmo sem bajular Bolsonaro e sem bajular Lula, tendo uma atuação totalmente independente, foi o mais produtivo deputado dessa legislatura, um dos melhores deputados da história do Congresso Nacional. Isso é que nos inspira, e é por isso que a gente está nessa luta, e é por isso que a gente fica aqui se esforçando para servir de exemplo para o Pedro Arthur, que vai crescer com esse engajamento político. O céu é o limite para ele, e a gente precisa defender, zelar para que ele possa exercer essa vocação que ele tem com total liberdade. Esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito, e isso a gente vai fazer, doa quem doer. E recado para Guilherme Boulos, tá? Guilherme Boulos, você é um vagabundo invasor de terra que ficou por muitos anos sendo sustentado às custas de cobrar aluguel de gente pobre e miserável que vai nessas ocupações, que você instiga contra a propriedade privada dos outros. Nós não temos medo de você, não. Você pode botar 3.200.000 reais de fundo eleitoral, o máximo que você conseguir usar, para contratar um monte de pelego que vai para cima dos outros na Avenida Paulista. Isso não vai nos intimidar. Nós vamos continuar fazendo o que a gente faz. E ao Augusto de Arruda Botelho, marmita de presidiário, esse aí não pode ver um bandido que ele aparece para defender. Nós não temos medo de você. Não vamos recuar nenhum centímetro da nossa atuação. Pode usar o fundão que for, pode usar o subterfúgio legal para defender bandido e safado, que a gente não vai mudar 1 milímetro da nossa atuação, beleza? E tem só mais um complemento, Renato e Pedro. A gente viu tudo acontecer ali e claramente a bronca do Guilherme Boulos conosco se dá em razão da ação que eu entrei contra ele, porque ele estava usando o MTST para fazer campanha eleitoral para ele. Nós entramos com essa ação e acabamos com a festa, porque a lei, Boulos, vale para todo mundo. Você já tá mamando milhões de reais de fundo eleitoral. Pra que transgredir a lei? É pelo prazer, pela satisfação, para fazer bonito com os seus colegas de militância, pro Lula, que saiu do presídio para ser candidato a presidente com o teu apoio? Você quer se equivaler
a essa corja da política brasileira, mas aqui não. A gente está fazendo campanha com apoio de pessoas como Pedro Arthur, que acreditam que vão transformar o Brasil em algo muito melhor. E não pessoas como você, que ficam alimentando a desgraça para poder ter benefício político. E olha só, Beraldo, o sujeito tá usando milhões de reais do dinheiro das pessoas, dinheiro de todo mundo, e não aceita ser questionado por elas. O Pedro Arthur foi questionado porque tem direito, aliás, tá ajudando a bancar a tua campanha. Com milhões de reais, o sujeito ainda fica andando naquela porcaria daquele Celta dele pra pagar de humilde. Meu irmão, você tem 3,5 milhões de reais do dinheiro do pagador de imposto na conta da tua campanha. Pra gastar em 45 fica dias. Andando de Celtinha pra puta que pariu. Pelo amor de Deus, pagando de humildão. Você tá usando mais de 3 milhões de dinheiro das pessoas. E as pessoas têm o direito de questionar, até porque estão bancando essa mamata da tua campanha. Cara, é inacreditável. Parece que a gente tá vivendo um estado de demência na política brasileira, vendo pessoas como Guilherme Boulos, Augusto de Arruda Botelho e tantos outros tendo protagonismo. A gente precisa resolver o problema da educação no Brasil com urgência, para que as pessoas voltem, na sua maioria do povo brasileiro, voltem a ter discernimento, possam olhar para um charlatão, um vigarista, e identificar que não podem ser essas pessoas a nos representar no Congresso Nacional. Onde nós vamos parar assim? E usar esse episódio. Estão usando, o Boulos fez isso, o Arruda Botelho fez isso, a esquerda tá fazendo isso, a imprensa tá fazendo isso, usar a agressão que fizeram contra o Pedro Arthur como discurso pra dizer que o Lula tem que ganhar no primeiro turno. Vão pra puta que os pariu! E pra acusar, que isso? E pra acusar a polícia militar, que nada mais fez do que o trabalho dela, de ir lá conduzir, num caso de flagrante agressão contra um menor de idade, foi fazer o trabalho dela. Esses vagabundos estão indo lá pra dizer que a polícia militar é bolsonarista, é fascista, estava dando uma ordem ilegal. Um trabalho muito bem feito, aliás, muito bem feito. Foi lá na mesma hora, pediu reforços, foi até o Guilherme Boulos, apresentou as provas do vídeo, mostrou pra eles e cuidou de mim lá com total atenção. Então, foi um excelente trabalho. Alguém perguntou pra você em quem você ia votar pra presidente? Não me perguntaram. Bom, votar não, que você não tem idade. Que você apoia pra presidente? Alguém não me fez perguntaram, não me perguntaram o movimento, não me perguntaram nada, absolutamente nada. Me perguntaram apenas onde foi a agressão, como foi a agressão e quem agrediu. E eles foram atrás